Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, clique aí no botão de se inscrever. Ative também o sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no YouTube, você seja comunicado. E assim, você não perderá nenhum de nossos conteúdos. Peço também a você que deixe o seu like. Seu like contribui muito para o crescimento deste canal. Faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e assim vai entregá-lo a mais pessoas e mais vidas serão alcançadas, edificadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus e você terá a sua grandíssima contribuição. Deixe também o seu comentário, nos diga seu nome, a cidade ou o país de onde você está nos acompanhando, com muita alegria. Eu quero responder a cada um de vocês. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que falar sobre suicídio não é apenas uma opção, de forma alguma. É uma urgência. Setembro, ele é conhecido como o Setembro Amarelo. É um mês dedicado à prevenção do suicídio e também à valorização da vida. Mas antes de continuar, é importante nós venhamos destacar aqui algo. Alguns profissionais da área da saúde mental têm feito uma crítica muito válida de que o suicídio é um tema sério demais para ser lembrado apenas em um único mês do ano. E eles têm total, plena razão nisso. Falar de dor emocional, sofrimento psíquico e pensamentos suicidas não deve ser sazonal. A vida humana merece atenção o ano todo. Todos os dias. Todos os momentos. Dito isso, usar esse mês como um ponto de partida para conversas que normalmente são evitadas ainda é importante, ainda é válido. E talvez alguém se pergunte, mas será que esse tipo de assunto deve mesmo ser tratado no âmbito da igreja? A minha resposta, com toda convicção e sinceridade, é sim, deve. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Porque a Bíblia, ela não se cala, irmãos, diante da dor humana. Não, pelo contrário. Ela nos apresenta homens e mulheres de Deus que enfrentaram crises tão profundas, noites tão densas que chegaram a desejar a própria morte. A palavra de Deus, ela não mascara a realidade. Ela não ignora as lágrimas, as angústias, nem as perguntas difíceis. E se a Bíblia trata desses temas, nós, como igreja, também devemos tratar com compaixão, claro, responsabilidade, empatia e, acima de tudo, verdade. Hoje, eu quero conversar com você sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e olhar juntos aqui para um homem anônimo, o carcereiro de Filipos. Ele não tem nome, mas é um personagem muito importante na Bíblia Sagrada. Ele estava a segundos de se suicidar, mas foi alcançado por uma intervenção divina através da voz de Paulo. Essa noite que seria de tragédia acabou se transformando numa madrugada de salvação. E por que esse texto é tão importante para nós? Porque ele revela aqui pelo menos 3 verdades poderosas. Primeiro, que o desespero pode levar qualquer pessoa ao limite. Segundo, que uma intervenção no momento certo pode salvar uma vida. Terceiro, que Cristo é capaz de transformar um candidato à morte em testemunha da vida. Primeiramente, irmãos, nós precisamos lembrar que Filipos aqui era uma colônia romana estratégica na Macedônia. Era chamada de Pequena Roma porque possuía ali privilégios cívicos especiais, cidadãos romanos vivendo ali, veteranos de guerra recebendo
terras como recompensa por seu serviço. O orgulho romano pulsava naquela cidade. O carcereiro provavelmente era um desses veteranos, um homem acostumado à dureza da guerra, à disciplina militar, alguém que já tinha visto sangue, morte, dor, mas agora a sua responsabilidade ela era outra: guardar prisioneiros em nome de Roma. Na cultura romana, é importante que a gente diga isso, perder um prisioneiro era o pior fracasso de um carcereiro. O direito romano exigia que o carcereiro pagasse com a própria vida caso um preso escapasse. Isso não era teoria, há registros históricos e também arqueológicos confirmando essa prática. Ou seja, o carcereiro sabia que, se os presos fugissem, ele seria torturado e executado. Quando ele vê as portas abertas, a mente dele dispara numa velocidade aqui assustadora. Ele não pensa em alternativas, não imagina outra solução, ele apenas desembainha a sua espada e decide se matar. Porque esse homem queria se suicidar, Aldir? Simples. Porque o medo da vergonha pública, a certeza da execução e o peso da honra militar o esmagavam. É isso. Para ele, a morte pelas próprias mãos parecia mais digna do que enfrentar a humilhação diante dos seus superiores. O que ele perderia ao cometer este suicídio? Perderia sua vida, sua família, sua dignidade verdadeira, mas principalmente perderia a oportunidade de conhecer a Cristo e de ser canal de salvação para toda a sua casa. Aqui temos uma lição espiritual e também psicológica, tá? Quando a dor é grande demais, a mente humana entra naquilo que a psicologia chama de visão de túnel. A pessoa, ela só enxerga uma saída: acabar com tudo. Ela não vê outras portas, não percebe alternativas, não enxerga esperança. O suicídio é a mentira mais cruel de Satanás. Fazer você acreditar que o fim é a única solução. Mas, no exato momento em que a espada já estava na mão, Paulo gritou dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Essa frase foi mais forte que um aviso, foi uma sentença de vida. Foi o grito da graça interrompendo a tragédia. E aqui precisamos notar algo extremamente importante. Culturalmente, gente, surpreendentemente, prisioneiros não tinham nenhuma obrigação de se preocupar com o carcereiro, de forma alguma. Pelo contrário, seria até natural que o desprezassem. Mas Paulo e Silas, que haviam sido injustiçados, espancados, feridos, demonstram compaixão. Isso aqui é evangelho, gente. Na prática, na essência. Se o suicídio tivesse se consumado, aquele homem teria perdido não apenas a vida, mas também o futuro de sua família e o papel de sua casa no nascimento da igreja em Filipos. Isso é interessante porque estudos modernos também confirmam que a maioria das pessoas que pensam em suicídio não querem morrer, querem apenas cessar a dor. E uma intervenção, uma palavra no momento certo, ela pode mudar tudo isso. O simples fato de Paulo dizer estamos aqui foi o suficiente para quebrar a lógica da morte. Às vezes, uma frase simples, dita na hora certa, salva uma vida inteira. O carcereiro, ele larga a espada, cai aos pés de Paulo e Silas e pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele não está mais pensando em morrer, agora ele está querendo viver, ele quer ser salvo. Ele não pede para morrer com dignidade, ele pede para viver com propósito. O verbo grego usado aqui significa salvar, preservar, curar. A salvação que ele buscava não era apenas
escapar da vergonha, era encontrar um sentido para a sua vida. O que ele teria perdido se tivesse se matado? A chance de experimentar a maior transformação de sua vida. Ele teria morrido sem conhecer Cristo. Teria deixado sua família mergulhada em dor. Teria apagado um legado de fé. Um psiquiatra judeu, sobrevivente do Holocausto, ele disse o seguinte: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O carcereiro encontrou em Cristo o seu porquê. Quando o coração descobre o propósito, a mente encontra forças para continuar vivendo. Cristo não apenas tira a espada da tua mão, ele coloca uma missão também em seu coração. A história, ela não termina com um homem salvo. Atos 16 diz que naquela mesma noite ele levou Paulo e Silas para sua casa, lavou-lhe as feridas, foi batizado com toda a sua família e a casa, que estaria em luto por uma tragédia, passou a se encher de alegria. O que teria sido perdido se o suicídio tivesse acontecido? Uma família inteira estaria marcada pela dor, uma igreja local talvez nunca tivesse sido formada ali, mas porque a tragédia foi interrompida, uma comunidade foi restaurada. Um dos maiores fatores de proteção contra o suicídio é a força dos laços familiares e comunitários. Deus não restaurou apenas um homem, ele salvou uma casa inteira. O Deus que impede o teu fim também é capaz de inaugurar um novo começo para a sua família. Charles Spurgeon disse: nenhuma vida é inútil enquanto houver um coração que possa ser tocado pela graça de Deus. Dietrich também vai afirmar: quem crê no Deus da vida pode atravessar a noite mais escura sem se entregar ao desespero. Matthew Henry escreveu em seu comentário: aquele que ia se matar encontrou a vida eterna. Assim a graça transforma o desespero em júbilo. Hoje, eu quero dizer para você que a espada da morte não terá a última palavra sobre a tua vida. O mesmo Espírito que gritou através de Paulo naquela prisão está gritando agora ao teu coração: não te faça nenhum mal, porque eu, o Senhor, estou contigo. Você não vai perder a sua vida, você não vai perder a sua família, você não vai perder o chamado que Deus colocou sobre você. Onde havia pensamento de morte, vai nascer pensamentos positivos, de chamado, de vida. Onde havia lágrima, de dor, de sofrimento, o Senhor derramará olhos de alegria. Não morrerás, mas viverás e contarás as obras do Senhor. O carcereiro de Filipos nos ensina que o suicídio sempre rouba mais do que a vida. Muito mais. Ele quase perdeu sua família, seu legado, sua eternidade, mas Deus interveio. E o que seria tragédia virou testemunho. O que seria fim virou começo. Se hoje você luta com pensamentos de morte, escute essa palavra, receba ela em seu coração. Você não está sozinho. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Creia nisso e que Deus te abençoe.